Olá, povo brasileiro. Estou aqui para ler mais um trecho do livro Dian. O livro Dian, isso aqui. Ele tem duas partes. A primeira parte é a cosmogênese e a segunda parte é a antropogênese. Este livro ele tem vários símbolos e os símbolos estão desenhados bem pequenos no meio do texto, espalhados pelo meio do texto, os símbolos. E eu fiz esses desenhos grandes e vou mostrar aqui na frente conforme for lendo o livro de Dian. O primeiro símbolo é esse aqui. Nada existia, nem coisa alguma também não existia. O céu luminoso e nem o grande dossel celeste abria-se lá em cima. O que cobria tudo, o que dava abrigo, o que estava oculto, seria o abismo sem fundo da água? Não havia morte, entretanto nada era imortal. Não havia fronteiras entre o dia e a noite. Somente o Um respirava exânime por si mesmo. Além dele nada existia. Havia as trevas e a princípio tudo estava imerso. Na escuridão profunda, um oceano sem luz. O germe que ainda está oculto na casca germina uma natureza ao calor tórrido. Quem conhece o segredo? Quem o anunciou? De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses só nasceram mais tarde. Quem sabe de onde surgiu essa manifestação multiforme? De que? De onde essa grande criação surgiu? Se a sua vontade foi quem criou, ou quedou-se muda, o Altíssimo Vidente que está no céu mais alto, ele o sabe, ou talvez nem ele mesmo saiba. Rig Veda, livro 10, página 129. Introdução. A autora tem diante dos olhos um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palmeira impermeabilizadas contra a água, o fogo e o ar, por um processo alquímico desconhecido. Na primeira página existe apenas um disco de brancura imaculada no interior de um fundo preto. Na página seguinte, o mesmo disco, mas com um ponto ao centro. A primeira, como sabem os estudantes, representa o cosmos na eternidade, antes de um novo despertar de energia ainda em repouso, a emanação do verbo, ou logos, nos sistemas anteriores. O ponto colocado no centro do disco imaculado, espaço e eternidade em dissolução, representa a aurora da diferenciação. É o ponto do ovo cósmico, o germe em cujo interior este último se transformará no universo, o todo, o cosmos periódico e ilimitado, uma vez que esse germe sempre esteve latente e ativo periodicamente e por turnos. O círculo
é a unidade divina da qual tudo procede e para a qual tudo há de voltar. Sua circunferência indica a presença abstrata, sempre incognoscível, e sua natureza é a alma universal, embora ambas sejam uma só. O simples fato de ser a face do disco imaculadamente branca e preto o fundo em que se apoia, mostra claramente que o seu plano é o único conhecimento, apesar de ainda vago e nebuloso, que o homem pode atingir. É nesse plano que começam as manifestações evolucionárias, porque é essa alma que adormece durante a dissolução, o pensamento divino, no qual permanece oculto o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. A expressão pensamento divino, do mesmo modo que a mente universal, não deve ser encarada nem mesmo vagamente como significando um processo intelectual, semelhante ao que o ser humano possui. Somente aqueles que compreendem o quanto a intuição se afasta do vagaroso processo do raciocínio podem ter uma vaga ideia dessa sabedoria absoluta que transcende a noção de tempo e espaço. A mente, tal como a conhecemos, é conversível em estados de consciência de duração, intensidade e complexidade, e etc. Variáveis que, em última análise, repousam na sensação que é uma ilusão. A sensação implica necessariamente limitação. O Deus pessoal do teísmo ortodoxo percebe, pensa e é afetado pela emoção. Arrepende-se e sente-se ferozmente irado. Contudo, a noção desses estados mentais envolve claramente o inconcebível postulado da exteriorização dos estímulos excitantes. Isso para não falar da impossibilidade de atribuir imutabilidade a um ser cujas emoções flutuam segundo os acontecimentos que ocorrem no mundo que dirige. As concepções de um Deus pessoal imutável e infinito são, portanto, contrárias à psicologia e, o que ainda é pior, contrárias a qualquer princípio filosófico. Ele, o absoluto, é a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, e, entretanto, periódica nas suas manifestações regulares, entre cujos intervalos reina sombrio mistério do não saber, inconsciente, mas absolutamente conscientizado, irrealizável, mas a única realidade autoexistente. Na verdade, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Seu único atributo absoluto, que é ele mesmo, a moção eterna e incessante, chamada na língua esotérica de o grande alento, que é a moção perpétua do universo no sentido do espaço, ilimitado e onipresente. O que é inerte não pode ser divino. Mas então, não existe nada de fato e realmente que seja absolutamente imóvel no interior da alma universal. Desde o início da sucessão do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que ele vive, a divindade irrevelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, a moção universal, o frêmito do alento criador da natureza. O ocultismo descreve a existência única da seguinte maneira: a divindade é um arcano, o fogo vivo, ou semovente, e as eternas testemunhas dessa presença invisível são a luz, o calor e a umidade, trindade que inclui e é a causa de todos os fenômenos da natureza. A moção intracósmica é eterna e incessante.
A moção cósmica que é visível ou que está sujeito à percepção é finita e periódica. Como a abstração é eterna, é o onipresente, como manifestação é finita, tanto na direção original como na direção oposta. E ambas são o alfa e o ômega de reconstruções sucessivas. O cosmos, o noumenon, nada tem a ver com as relações causais do mundo fenomenal. Somente no que diz respeito à alma intracósmica, o cosmos ideal existente na mente divina imutável, é que podemos dizer: nunca teve princípio e nem terá fim. Relativamente a seu corpo ou organização cósmica, embora seja impossível dizer que teve uma construção inicial ou terá uma construção derradeira, a cada nova evolução, sua organização deve ser encarada como a primeira e última da espécie, pois a cada vez evoluciona num plano mais elevado. A doutrina esotérica ensina que uma essência infinita e desconhecida existe desde a eternidade e que no decorrer de sucessões regulares e harmoniosas é ou passiva ou ativa. Após o início de um período de atividade, diz a doutrina secreta, ocorre uma expansão dessa essência divina de dentro para fora. Assim está escrito no livro Isis Sem Véu, volume 2, páginas 264 e 265, de onde foi tirado esse trecho. Nosso texto diz erradamente, de fora para dentro e de dentro para fora. A expansão ou manifestação do universo ocorre naturalmente de dentro para fora, e a contração ou dissolução de fora para dentro, em obediência à lei eterna e imutável. E o universo fenomenal ou visível é o resultado final da imensa cadeia de forças cósmicas que, desse modo, são postas em movimento. De maneira idêntica, quando recomeça a condição de passividade, registra-se uma contração da essência divina, e o trabalho anterior de criação diminui gradual e progressivamente. Desintegra-se o universo visível, e sua matéria é dispersada, e as trevas solitárias e desertas estendem-se mais uma vez sobre a face do abismo. Para usar de uma metáfora extraída dos livros sagrados, as palavras entre aspas não são encontradas no livro Isis Sem Véu. Aqui, os livros sagrados são provavelmente os comentários de Kilti. Para usar de uma metáfora extraída dos livros sagrados, capaz de esclarecer melhor a ideia de uma exalação da essência desconhecida, uma exalação da essência desconhecida cria o mundo, e uma inalação fá-lo desaparecer. Esse processo vem se repetindo desde a eternidade, e nosso universo atual é apenas um de uma série infinita que não teve princípio e nunca terá fim. Essa passagem de Isis Sem Véu será explicada tanto quanto possível na presente obra, muito embora atualmente não contenha nada de novo para o orientalista. Sua interpretação esotérica possui um significado até hoje inteiramente desconhecido para o estudante ocidental. Sendo a primeira ilustração no disco arcaico um círculo plano, o segundo símbolo arcaico mostra o mesmo círculo tendo ao centro um ponto. A primeira diferença registrada nas manifestações periódicas da natureza eterna, o assexuado e infinito espaço-mãe no aquilo, o ponto no centro do círculo, ou espaço potencial dentro do espaço
abstrato. Em seu terceiro estágio, o ponto transforma-se. O ponto transforma-se num diâmetro. O ponto transforma-se num diâmetro. Agora já simboliza uma natureza divina e imaculada contida no interior do infinito absoluto que a tudo abarca. Quando o diâmetro é cortado por uma linha vertical, transforma-se na cruz terrena. A humanidade já se achava na terceira raça raiz. É o sinal que marca o começo da vida humana. Quando a circunferência desaparece para deixar apenas a cruz, é o sinal da descida do homem na matéria, que anuncia o início da quarta raça raiz. A cruz no interior do círculo simboliza o panteísmo puro. Quando isolada, torna-se um símbolo fálico. Tem o mesmo significado. Tem o mesmo significado, além de outros, de um tal colocado no interior. Cadê o tal? O tal. O tal. Colocado no interior de um círculo. Ou passa a ser o martelo de Thor, a chamada cruz jaina, ou simplesmente a suástica no interior de um círculo. A suástica no interior do círculo. O terceiro símbolo, que é o círculo com uma linha dividindo a horizontal do diâmetro, significa a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva, porque é feminina. A primeira noção ainda obscura de que o homem experimenta sobre a procriação é feminina, porque conhece a própria mãe mais do que o próprio pai. Por isso, as divindades femininas eram mais sagradas que as masculinas. A natureza é, portanto, feminina, e até certo ponto objetiva e tangível, enquanto o princípio espiritual que fecunda permanece oculto. Acrescentando ao círculo que já tem no interior a linha horizontal, outra linha perpendicular, forma-se o tal, que é o formato de uma letra T, a forma antiga da própria letra tal. Foi o glifo da terceira raiz até o dia de sua queda simbólica, isto é, quando ocorreu a separação dos sexos pela evolução natural. E quando a figura se transformou, a divisão mudou de ângulo, agora está assim. O círculo ou vida sexual foi modificado ou separado. Um glifo duplo ou símbolo, com as diversas sub-raças da nossa atual quinta raça raiz, transformou-se simbolicamente no sacre das primeiras raças formadas.
sacre, do qual derivam as palavras sagrado ou sacramento, agora transformados em sinônimos de santidade. Então modificou-se esse símbolo no tal egípcio. O tal egípcio é esse aqui. O emblema da vida. Você vê que o tal egípcio, a letra T, é junto com o círculo, bem na base do círculo aqui, ó. E também evoluiu, esse símbolo também evoluiu para outro parecido. Cadê o outro símbolo parecido? Aqui. Este símbolo aqui parece com esse outro aqui, ó. Mas você pode notar que embaixo não tem um tal, tem uma cruz. Ó, embaixo do círculo tem uma cruz. O outro é um tal, uma letra T. E esse símbolo que tem uma cruz embaixo do círculo, ele é conhecido como símbolo de Vênus. Aí depois evoluiu de novo para a suástica. A suástica, cadê? A suástica, ou o martelo de Thor, ou a atual cruz hermética, completamente separada do círculo original, e assim transformando-se num símbolo puramente fálico. O símbolo esotérico da Kali Yuga é a estrela de 5 pontas invertidas. Aqui. Essa estrela de 5 pontas, ela é um símbolo da feitiçaria humana, com as 2 pontas voltadas para o céu, posição que qualquer ocultista poderá reconhecer como da mão esquerda. Este símbolo é usado nos cerimoniais mágicos. O absoluto não é Deus, porque não é um Deus. É aquilo que é supremo e não supremo. É supremo como causa e não supremo como efeito. É simplesmente como uma realidade secundária. O cosmos que tudo abarca, ou melhor, o espaço cósmico infinito, no mais alto sentido espiritual, naturalmente, que constitui a raiz suprema, imutável, pura, livre, imperecível, a única existência verdadeira. E a inteligência e consciência absolutas não devem ser conhecidas por aquilo não pode ter, porque aquilo não pode ter nenhum sujeito de cognição. O absoluto é, em suma, o agregado coletivo do cosmos na sua infinitude e eternidade, o aquilo e o isto, aos quais não se podem aplicar os agregados distributivos. No princípio, isto era o ego, o único. Isto refere-se ao universo, sentido das palavras. No princípio significa antes da reprodução do universo fenomênico. Consequentemente, quando os panteístas repetem a doutrina secreta que sustenta que isto não pode ser criado, não estão negando um criador, ou melhor, um agregado coletivo de criadores, mas apenas recusando-se a atribuir a criação e, sobretudo, a formação, que são algo infinito, a um próprio infinito.
Para eles, o absoluto é impassivo, porque, como causa absoluta, é incondicionado. Somente a onisciência e a onipotência limitadas são recusadas ao último, porque são atribuídos e porque o absoluto, sendo todo supremo, o eterno espírito invisível e a alma da natureza imutável e eterno, não pode ter atributos. É o princípio absoluto que exclui naturalmente toda e qualquer ideia de ligação com o finito ou condicionado. E uma vez que é impossível a existência de dois infinitos ou dois absolutos no universo tido por ilimitado, essa autoexistência dificilmente pode ser concebida como pessoalmente criadora. No sentido e nas percepções dos seres finitos, isso é, não ser, na acepção de que a única ansiedade é a única ansiedade, porque nesse todo jaz oculta sua emanação coeterna e coeva ou radiação inerente, que depois de se tornar periodicamente criadora, a potência macho-fêmea transforma-se ou expande no universo manifestado. O espírito divino que se move sobre as abstratas águas do espaço é transformado nas águas da substância concreta que impulsiona e que então se transforma na palavra ou logos manifestados. Os ortodoxos que mais combatem os panteístas, aos quais chamam de ateus, são forçados a aceitar a morte do Criador ao término de cada idade. Desta divindade criadora, 100 anos divinos, um período de tempo que, para ser traduzido pelos nossos anos terrestres, exige 15 algarismos. Nossa, que número é esse? Milhar, milhão, bilhão, trilhão, 311 trilhões, 40 bilhões de anos. Entretanto, nenhum filósofo poderá encarar essa morte em outro sentido que não como um desaparecimento temporário do plano manifestado da existência, ou como um repouso periódico. Os ocultistas mostram a impossibilidade de aceitar em termos filosóficos a ideia do todo absoluto, criando ou mesmo fazendo evoluir o ovo dourado, em cujo interior é dito que penetrou a fim de transformar-se no Criador, que mais tarde expande-se em deuses e em todo o universo visível. Sustentam que a unidade absoluta não pode passar para a infinidade, porque a infinidade pressupõe a extensão ilimitada de alguma coisa, e a duração dessa alguma coisa, e o único todo é como o espaço, que é a sua única representação mental e física sobre a Terra, ou em nosso plano de existência, que não é objetivo de percepção nem objeto a ser percebido. Se alguém pudesse supor o eterno e infinito todo, a unidade onipresente em vez de viver na eternidade, transformando-se mediante manifestações periódicas num universo multiforme ou numa personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser única. O espaço não é nem um vácuo ilimitado, nem uma plenitude condicionada, mas é ambas as coisas, sendo no plano da abstração absoluta a divindade eternamente incognoscível, que só é vacuidade para as mentes finitas e de percepção ilusória. O espaço cheio de matéria, o continente absoluto de tudo que existe, manifestado ou imanifestado. E, portanto, esse todo absoluto, não existe nenhuma diferença entre o que diz o apóstolo cristão. Nele vivemos e nos movemos, e nele temos o nosso ser. E o que afirma um sábio hindu: o universo vive nele, dele procede e retornará ao Criador. Porque o absoluto ou o imanifestado
é esse universo in abscondito. E o Criador manifestado é o Logos, que os simbólicos dogmas ortodoxos transformaram em macho e fêmea. O Deus do apóstolo iniciado e do sábio hindu são o espaço visível e invisível. No simbolismo esotérico, o espaço é chamado de o eterno pai e mãe de 7 peles. É composto de sua superfície indiferenciada e de sua superfície diferenciada de 7 camadas. O que é aquilo que foi, é e será. Quer exista ou não um universo, quer existam deuses ou não? Pergunta o catecismo censar esotérico e responde: é o espaço. Não é o desconhecido e onipresente Deus na natureza, ou a natureza em abscondito, que é rejeitado, mas sim o Deus dos dogmas humanos e a sua palavra, ou Logos, humanizada, na sua infinita presunção e orgulho e vaidade inerentes. O homem com mão sacrílega deu-lhe forma com o material retirado do seu próprio e pequeno cérebro, e obrigou a humanidade a aceitá-lo como revelação direta do espaço único e irrevelado. O ocultista aceita a revelação provinda de seus divinos, embora finitos, vidas manifestadas, mas nunca de vida única imanifestada. Daquelas entidades chamadas homens originais, os espíritos planetários de todas as nações que se transformaram em deuses para os homens. Encara igualmente o Supremo Criador, a emanação direta da matéria raiz, a eterna raiz do aquilo, o aspecto feminino da causa criadora em sua forma etérica, de alma universal, como sendo filosoficamente uma ilusão, causa da ilusão humana. No entanto, essa opinião não o impede de acreditar na existência dessa ilusão, enquanto ela existir, aguardando uma grande evolução, nem de lançar mão do éter, a radiação da matéria raiz, para os objetivos práticos ligados como está a alma universal a todos os fenômenos naturais, conhecidos ou não da ciência. O Catecismo Oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O que é o que sempre é? É o espaço, o eterno órfão. O que é o que sempre foi? É o germe na raiz. O que é que está sempre vindo e indo? É o grande alento. Então existem 3 eternos? Não, os 3 são um. O que sempre é um. O que sempre foi é um. O que está sempre sendo e transformando-se também é um. E isso é o espaço. Explica o discípulo, ó discípulo. Explica, ó discípulo. O um é um círculo contínuo. É um anel que não possui circunferência, porque não está em parte alguma, e está em toda parte. O um é o plano ilimitado do círculo, que possui um diâmetro somente durante os períodos de evolução. O um é o ponto indivisível, que não está em parte alguma, mas que é percebido em toda parte. Durante estes períodos é a vertical e a horizontal, o pai e a mãe, o cume e a base, os 2 extremos da mãe, não chegando realmente a parte alguma, porque o um é o anel
e também os anéis que estão dentro desse anel. É a luz nas trevas e as trevas na luz. É o alento que é eterno. Vai de fora para dentro quando está em toda parte, e de dentro para fora quando não está em parte alguma. Isto é, a ilusão, um dos centros. Expande-se e contrai-se, exalação e inalação. Quando se expande, a mãe se propaga, se dispersa. Quando se contrai, a mãe recua e se encolhe. Isso produz os períodos de evolução e dissolução. O germe é invisível e ígneo. A raiz, a área plana do círculo, é fria. No entanto, durante a evolução, sua roupagem é quente e radiante. O alento quente é o pai que devora os filhos do elemento multiface, heterogêneo, e abandona-os de uma só face, homogêneos. O alento frio é a mãe, que concebe, forma, dá à luz e recebe-os de volta ao próprio seio, para formá-los novamente ao raiar da aurora, do dia do Criador ou evolução. Para melhor compreensão do leitor comum, é preciso dizer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 inteiramente físicos e o 5º éter semimaterial, que será visível na atmosfera em fins da nossa 4ª ronda, para dominar completamente os outros elementos durante toda a 5ª ronda. Os 2 elementos restantes ainda se encontram inteiramente fora do alcance da percepção humana. Entretanto, ambos aparecerão como realmente são durante a 6ª e 7ª raça raízes da presente ronda, respectivamente. Esses 7 elementos, com seus inumeráveis subelementos, muito mais numerosos que os já conhecidos pela ciência, são apenas modificações condicionais e aspectos do um e único elemento. Este não é o éter, nem mesmo a éter, mas a fonte de ambos. O 5º elemento, que a ciência atual anuncia, não é o éter concebido por Isaac Newton, embora o chame por esse nome, provavelmente por tê-lo associado mentalmente ao Aéter, o pai e mãe da antiguidade.